É isso mesmo que você leu nesse título. Você nunca mais vai ver um filme de pirata em Hollywood. E o motivo é um pouco estranho. Talvez você não saiba, mas existe um filme de pirata dos anos 90 que praticamente acabou com a indústria dos piratas em Hollywood. O filme se chama A Ilha da Garganta Cortada. Tirei sua coragem. Esse filme foi tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que se criou uma coisa ao redor de Hollywood que filme de pirata não dá certo. E você quer saber o que deu de tão errado assim? Essa história é bem interessante e eu vou te contar hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a entender um pouco dessa história, nós temos que conhecer uma empresa que com certeza sofreu bastante, mas que lançou vários filmes de sucesso nos anos 80 e nos anos 90, que é a Carolco Pictures. Você lembra dela? Não, só da Carol com K. Também vou ser pirado, então. Então vamos lá. Esse foi um estúdio responsável por lançar alguns sucessos, como por exemplo a franquia Rambo e também Exterminador do Futuro, ou seja, estamos falando de um estúdio grande. O auge da empresa foi nos anos 80 e no início dos anos 90, mas eis que chega o ano de 1994, que foi um ano que muitas coisas aconteceram. O Tetra do Brasil, perdemos Ayrton Senna, mas a Carolco Filmes estava meio que indo mal das pernas. Só vai. Só vai. E por que eles estavam assim? Porque eles tinham feito alguns investimentos pesados em algumas produções do cinema que não tinham dado tanto retorno assim. Mas foi aí que a esperança entrou pela porta. Eles receberam um roteiro de dois roteiristas, o James Gorman e o Frost Beckner. Era um roteiro sobre piratas. Ah, beleza. Filme de pirata sempre dá muito certo, né? E você acredita que eles pagaram, mesmo estando mal das pernas, 1.700.000 dólares nesse roteiro? Pagaria, Babarelã? Não, Nem a pau? não, porque eu sou pão dura. E em volta desse roteiro, eles criaram um plano que seria aquele filme, esse filme aqui vai ser aquele que vai salvar a lavoura, vai salvar a nossa empresa do buraco. Desculpa, isso, como é que foi com respeito? E o engraçado é que quase que esse roteiro não vai parar na mão da Carolco Filmes, sabe por quê? Porque a Disney tinha uma preferência desses dois roteiristas que eles tinham que apresentar para ela primeiro o roteiro, para ela ver se ficava com ele ou não. Eles chegaram até a negociar, mas a Disney falou assim, eu não vou ficar muito com esse roteiro não, porque eu acho que talvez não vai dar certo. Mas eu acho que se naquela época a Disney recusou, já não era um grande sinal, não. É, pois é, né? Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Não, meu nome é Deus. Aí o que acontece? Olha como é que essa história vai desenrolando. A Carolco Filmes falou, bom, para esse filme que vai salvar toda a nossa lavoura, né, a gente precisa juntar uma grana. Então vamos colocar um orçamento de 60 milhões, mas para isso a gente vai ter que desfazer de umas franquias que a gente já tem. Então eles começaram a vender alguns direitos, por exemplo, da franquia Duro de Matar. Olha, eu estou começando a ter maus pressentimentos aqui em cima. Você é doido? Do filme também Risco Total, com Sylvester Stallone. Tiveram que cancelar um filme que chamava Cruzada, com o Arnold Schwarzenegger. E também grande parte do dinheiro veio de investidores estrangeiros, porque se tem uma coisa que esse pessoal da indústria do cinema faz é querer colocar o dinheiro ali para depois multiplicar. É como se fosse um investimento. É o jogo do tigrinho de Hollywood, né, Babarelana? É mais ou menos por aí. Só que funciona. Só que o roteiro original foi modificado diversas vezes por os roteiristas. E o diretor escolhido foi um finlandês, o Renny Harlin, que foi o mesmo diretor de A Hora do Pesadelo, O Mestre dos Sonhos, de 1988. E também foi o diretor de Duro de Matar 2, de 1990. Já avisei que vai dar merda isso. Ou seja, é uma pessoa que até tinha uma intimidade com a parada. Mas a história do filme era mais ou menos assim, ó, que eles tinham feito no roteiro. Era um aventureiro que tinha o mapa do tesouro e rasgou esse mapa em 3 pedaços para dar um pedaço para cada filho. Aí, esse pai que recebeu o mapa, depois deu o mapa para a filha dele, que resolveu montar uma trupe de pessoas lá para ir atrás desse tesouro. Aí ela é uma excelente lutadora, só que parte desse mapa tá em latim e ela precisa comprar um escravo
que entende latim para poder traduzir esse negócio para eles irem atrás do tesouro. Uma história bem Sessão da Tarde, né? O que a gente espera dos anos 90? Um filme Sessão da Tarde. Assim, apesar da história parecer simples, as gravações foram muito conturbadas. Eu não tô falando de pouca coisa que normalmente a gente fala assim, tal pessoa é difícil. Eu estou falando de missão impossível. Começando pelo elenco, né? Porque, por exemplo, a atriz principal desse filme é a Geena Davis, que nesse momento da carreira ela tava no auge, né? E que por acaso também ela era casada com o diretor do filme. Ela tinha estourado com um filme que chamava Thelma e Louise, de 91. E também uma comédia que chamava Uma Equipe Muito Especial, de 1992. Ou seja, ninguém melhor para ser a protagonista, uma aposta certeira como a Geena Davis, que estava em franca ascensão, né? E o prisioneiro escolhido para ser o cara lá que falava latim foi o ator Michael Douglas. Que é isso? Um nome de peso, né? Só que ele teve vários e vários problemas lá, acabou que ele teve que largar as gravações no meio, rapaz. E para arranjar outro ator? O negócio já foi uma missão complicada e eles consideraram vários atores para entrar no lugar dele. Por exemplo, Tom Cruise, Keanu Reeves. Keanu Reeves foi em 1994, hein? Não! Liam Neeson, Charlie Sheen, Michael Keaton, ou seja, qualquer um deles ia ser um nome muito bom, né? Mas você sabe por que é o verdadeiro motivo do Michael Douglas ter saído do filme? Você quer saber uma fofoca, meu barulho? Quero. Olha só, é porque é o seguinte, ó, o Michael Douglas só aceitou fazer o papel se ele recebesse o mesmo tempo de tela e de falas da personagem da Geena Davis. Como o roteiro foi aumentando, foi modificando, ela foi ganhando muito destaque, ele acabou ficando um pouco de lado. Ele que já não estava com a boa vontade de fazer o filme, falou assim, se for dessa forma, diga ao povo que eu vou vazar daqui, eu vou embora. E nunca que uma soberba livrou uma pessoa desse jeito. Mas foi igual o cara do Matrix, assim, ó, desviando uma bala. Procuraram todos esses atores que eu falei, e enquanto isso eles já estavam mudando o roteiro de novo, porque, meu Deus, mudou o Michael Douglas, vamos ter que mexer pra aqui e pra lá, até que o papel ficou com Matthew Modine. Quem que era esse cara? Um cara que já lutava esgrima e fez um filme com o Nicolas Cage. Eu tive a sorte de estudar com um grande mestre em Viena. Essa era a descrição do papel dele. Uma brincadeira e mais logo de onda. Matá-lo? Meu Deus, eu nem sei como é que se faz isso. Já aprendi. Mas até que ele tinha feito uns filmes legais, com o Stanley Kubrick e também com a Michelle Pfeiffer. Mas não era nada daquela coisa, meu Deus, que se diga que beleza. Mas as filmagens começaram a ficar caóticas, meu Deus do céu. E várias vezes elas foram postergadas, o que fez com que o orçamento tivesse que ser estourado algumas vezes. Porque você marca um dia pra gravar, o pessoal vai lá, mas você fala, hoje não vai dar, o povo não tem culpa, né? Então tem que pagar de novo. E teve outro rolê também que o diretor discutiu com o operador-chefe de câmera lá, assim, pouco tempo depois de começar, mandou ele embora e com isso 20 pessoas foram junto com ele. Gente, como é que você manda o povo tudo que vai filmar o filme embora assim? Teve uma cena também, gente, que estourou um tanque lá, estourou um esgoto no tanque, que era onde os personagens, o pessoal ia ter que nadar lá pra fazer uma cena. Você tá entendendo o nível que o negócio foi? Chegou um ponto que o diretor teve que tirar do próprio bolso $1 milhão para alterar o roteiro. Porque já tinha feito as alterações, o pessoal não fazia mais alteração e tal, uma bagunça. E também porque a Carolco Filmes não tinha mais de onde tirar dinheiro, então ele falou assim, então eu mesmo que vou ter que arcar com essas paradas aqui. E pra mim tá ok, eu não ligo de verdade. E uma coisa que aconteceu também foi que as filmagens aconteceram em sua grande maioria na Tailândia e em Malta. Primeiro que Malta é caro pra caramba. E segundo que isso dificultou muito em vários aspectos, tanto financeiros como também os atores pegando doença, ficando meio mal de saúde, tendo dificuldade de locomoção lá entre os lugares do set, que não tinha tanta estrutura, e também para levar os cenários desse filme para lá, porque tipo assim, é um negócio de pirata meio imersivo, então você tem que levar canhão, levar um monte de coisa. Imagina o frete. Você não aguenta pagar um negócio do Correios. Imagina você mandar um canhão para Tailândia. Nosso assunto. O negócio tava indo tão mal, tão caro, que o diretor chegou a um ponto que pediu pros atores fazerem as próprias cenas de ação, porque não tinha dinheiro para pagar os dublês, vocês acreditam nisso? Isso fez com que o filme ficasse mais atrasado ainda, porque todo mundo machucava e não tinha mais como filmar. A Geena Davis, inclusive, falou que teve uma cena que ela pulou da janela cedo demais e uma carroça passou em cima dela, vocês acreditam?
Babarilando, esse é o filme que, assim, é o pior que tem do mundo. Nossa, que produção insalubre. E a gente achando que é as nossas produções que dá trabalho, hein, Babarilando? Né? O diretor de fotografia caiu de um guindaste, precisou ser modificado lá, substituído às pressas. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, né? Porque vocês lembram da situação bem delicada da Carolco Filmes, né? A Carolco foi pro saco. Faltando 6 meses para terminar o filme, eles entraram com um pedido de falência, pressionando ainda mais o pessoal, porque teoricamente esse seria a única salvação da lavoura para ele negócio continuar fazendo, produzindo. Eles tinham cancelado todos os outros contratos, apostando tudo nesse filme. E até a Geena Davis deu uma declaração sobre isso. Abre aspas. Eles tiveram que fazer este filme. A empresa estava morta. Todo mundo sabia que, de uma forma ou de outra, este era o seu último filme. Pô, mas com esse incentivo também, né? Como poderia dar errado? O filme foi lançado em 1995, aos trancos e barrancos, lá nos Estados Unidos. Olha só a concorrência. Toy Story, Jumanji, Sabrina, que é um filme do Harrison Ford, e Morte Súbita, que é um filme do Van Damme. Já perdeu? Já perdeu? Ficou meio... É que nem se a gente lançasse um trem no cinema, Babarilando, concorrendo com o Vingadores Ultimato. Era mais ou menos por aí. No final das contas, o filme foi lançado aqui em 1996. E olha só, o filme estava orçado em 60 milhões de dólares, né? Vocês lembram disso? Sabe quanto que saiu no final das contas? 98 milhões de dólares. Sabe qual que foi a bilheteria do filme? 10 milhões de dólares. Sendo considerado pela LA Times como o maior fracasso de bilheteria da história. Ele ganhou até o recorde do Guinness, né? Batia só o filme com a pior bilheteria do mundo. E será que ele segue sendo? Eu acho difícil de bater esse recorde aí, viu? Hoje os caras espirram 20 bilhões de dólares. E a crítica caiu matando também, né? Porque achou que o roteiro era mal desenvolvido. O Metacritic dele é de 37% de aprovação e de 10, né? Ele tem nota 4, sabe? Um negócio bem... A interação entre os dois protagonistas foi tida como fraca. A ideia do filme de pirata, reviver o filme de pirata clássico, não funcionou muito bem. E muita gente diz também que a inversão de papéis, por exemplo, dela ser a líder e ter uma interação romântica depois, acabou afastando o pessoal. Está dizendo que se eu mostrar o meu, dividirá o seu comigo? O diretor acabou sendo nomeado, né, por um prêmio de framboesa de ouro, do pior filme de todos, mas acabou perdendo para Showgirls. E enquanto isso, Michael Douglas lá na casa dele. Michael Douglas! Soltando fogos de artifício. Mas como desgraça pouco é bobagem, em 1995, talvez por contratos que já estavam sendo efetivados ali, vocês acreditam que saiu até jogo desse filme? Nossa! Foi lançado um jogo para Game Boy, Game Gear, Genesis e Super Nintendo, feito pela Acclaim, que sofreu aquelas críticas assim também. Se o filme era ruim, o jogo também não ajudou em nada. Mas quais foram as consequências, no final das contas, desse desastre chamado A Ilha da Garganta Cortada? Foram vários, né? Primeiro, prejuízo histórico, que fez com que a Carolco Filmes fosse pro saco de vez. Eu sei, mas é que vocês já têm um lado. Falando que eles não tinham como pagar os juros lá, os débitos que eles tinham de 55 milhões de dólares. Você terminou o seu barraco? Mas olha só que engraçado, esse foi de fato o último filme da Carolco Filmes, mas o dono fez um acordo com uma outra produtora, que é a produtora responsável por alguns grandes filmes do cancioneiro popular mundial. Por exemplo, aquele filme do Super Mario. Não sei se vocês lembram da Sessão da Tarde, da cabecinha, dos dragãozinhos assim, ó, aquele aqui. Aquele filme horroroso. Duro de Matar 3 e Evita. Esse é melhor evitar, né? E existe um termo em inglês que chama bankable star. O que significa isso? Sabe aquele ator ou atriz que só de você pôr ele na produção você já vende ingresso por causa dele? Tipo assim, o Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Johnny Depp, sabe? Dizem as más línguas que depois que saiu esse filme, isso tirou totalmente as chances da Geena Davis ter esse patamar. Porque se você parar pra pensar, ela não ficou tão grande assim, né? E muita gente disse que foi esse o divisor de águas na carreira dela.
dela. Tanto é que ela fez mais um filme em 96, ela se divorciou do cara lá e foi só chamada de novo, depois de 3 anos sem fazer nada, pro Stuart Little, em 99. E disse que tava a carreira dela meio mal das pernas e financeiramente também. E o legado para a história da indústria de Hollywood é que os filmes de piratas simplesmente sumiram do mapa. É claro que você deve estar pensando aí, pois é, mas e o Piratas do Caribe? O Piratas do Caribe até saiu, mas só que com muita resistência porque ele veio de um brinquedo da Disney, que quase inclusive não saiu. O pessoal não apostava que ia ser sucesso. Mas fora ele, que filme outro de pirata que você viu que saiu depois? Sabe o problema de ser o último de qualquer coisa? Aos poucos não vai sobrar nenhum. Às vezes as coisas voltam, amigo. Somos a prova disso, você e eu. E se vocês quiserem a história do Piratas do Caribe, pensando aqui, isso é uma história legal de contar aqui no canal, hein, meu Brilando? Com certeza. Então, se vocês quiserem esse vídeo, vocês deixem aqui nos comentários por obséquio. Mas vocês já sabem, né? Da próxima vez que for pensar em mexer com piratas, cuidado com o seu orçamento. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!